Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que, como você já sabe, foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes aqui de Blumenau, de Santa Catarina, por que não do Brasil. A gente conversa de vez em quando com gente que vem de fora e traz aí inspiração para você empreender, inspiração para sua vida pessoal também, por que não? Enfim, 240 e tantas entrevistas à disposição de vocês ali no nosso acervo no YouTube. Aliás, antes de falar de YouTube, falar dos patrocinadores, eu sou obrigado a apresentar esse cara que está aqui do meu lado, que se você assiste a gente já percebeu que não é o Rafael. O Rafael não tirou a barba, não foi isso, mas tá de bermuda pelo menos, né? É isso aí. Veio a rigor, né? Isso aí. Robson, eu tenho que colar o sobrenome dele, porque para mim é diferente demais. Não que é diferente demais, mas não é comum, né? Parzianello, Robson Parzianello, italiano. Tudo bem, Robson? Tudo ótimo. Legal. Estou muito feliz aí de estar participando, fazendo um papel difícil aqui, de estar num lugar De entrevistador, de né? entrevistador e de um fera, que é o Rafael Silva. Mas estou muito contente aí de conhecer também o nosso convidado. Legal. O Robson é CEO da Venture Hero, tá ali na camiseta dele, até por sinal. Sócio do Rafa, né? Isso aí, sócio do Rafa. Sócio do Rafa e de mais um monte de investidor anjo por aí na área de tecnologia. Um dia a gente vai contar a história do Robson. Tem várias histórias sensacionais para ouvir do Robson. Não vai escapar não, hein? Com certeza. Vai estar aqui Com certeza. conversando com a gente. Compromisso fechado. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube, aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas, dá um like nesse vídeo, compartilha ele com quem você acha que pode aproveitar todo esse conteúdo que a gente vai passar aqui. A gente vai falar um negócio bem bacana hoje sobre Lego. Não é bem um brinquedo, mas vamos lá, né? É quase isso, né? O Maca daqui a pouco vai explicar direitinho pra gente. E tem um monte, né? 240 entrevistas, dá uma olhada lá, com certeza você vai saber para quem serve cada uma delas, né? Siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, perdão. No Spotify você pode seguir também o Antes Tarde do Que Nunca. Aliás, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, em qualquer plataforma de podcast. Pode seguir lá a gente também, Antes Tarde do Que Nunca, para ouvir quando e onde bem entender, bem quiser. Eu tenho o hábito de ouvir lavando louça. Olha só, eu lavo louça em casa e aí eu coloco lá meu podcast para ouvir. É o meu momento de podcast. Ou quando estou andando de um lugar para o outro também. Enfim, você está na academia, está no carro, aproveita e ouve aqui o nosso podcast também. Vou falar rapidamente dos nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui mais uma vez a ProWay, a primeira que veio apoiar o Antes Tarde do Que Nunca. Está desde sempre com a gente praticamente, e a ProWay, para quem não sabe, é uma escola de tecnologia, de educação em tecnologia na realidade, e não ensina só programação, mas também a lidar com os mais diversos aplicativos e programas aí que você tem no mercado. A ProWay com certeza tem expertise para passar para vocês. Eu fiz um curso lá faz muito tempo, vou entregar minha idade agora, fiz um curso de Dreamweaver lá, olha só, nem sei se isso existe ainda, Macromedia. Faz tempo, doideira, né? Dreamweaver, e assim, vai lá, com certeza você vai achar algum curso que pode ser aplicado ao seu trabalho, à sua atividade profissional. E se você é empresário, também procura a ProWay para fazer o meio-campo entre você e as pessoas que você precisa, né? Se você precisa de profissionais capacitados em determinada área, conversa lá com a ProWay, com certeza eles vão poder pelo menos orientar, ou se eles tiverem esse profissional formado, se não tiver, eles vão orientar para saber como é que chega até esses profissionais que estão buscando capacitação. Além da ProWay, nós temos também a Premier Soft. A ProWay é a escola e a Premier Soft é a fábrica de softwares, como diz o Rafael. Aliás, uma fábrica de soluções, eu diria, né? Porque a Premier Soft faz de tudo. Está pensando em colocar alguma inovação tecnológica no seu aplicativo, ou criar um aplicativo, ou no seu site, no seu sistema, enfim. Qualquer coisa que você precisar em termos de tecnologia, de software, de aplicação, procura a Premier Soft, que com certeza eles vão ter alguma solução para te oferecer. Pode ser nos mais diferentes setores, não importa. Vai lá, fala com eles, e se por algum acaso acontecer deles não terem solução, o que é muito difícil, eles vão saber indicar onde procurar esse tipo de solução. E o mais legal também, a Premier Soft aluga desenvolvedores. Eu gosto de falar entre aspas, porque ninguém aluga ninguém, né? Peraí, ninguém está escravizando ninguém aqui. Mas se você tem uma equipe aí e precisa de uma demanda rápida, precisa de mais gente para trabalhar para uma demanda específica, né? Tipo, não vou contratar um cara para trabalhar 2 meses para mim, né? Vou contratar um terceirizado e a Premier Soft faz isso por você. Tem lá o profissional capacitado para que você use ele por algum tempo e depois devolve limpinho para a Premier Soft, que daí eles vão repassar para outra pessoa também. Enfim, também um serviço bacana que eles prestam aí.
Obrigado ao Rodrigo, ao JP, pelo todo o apoio que estão dando aqui através da Premier Soft. Tem também a Isidoro Automóveis, 8ª maior loja de veículos usados do país, por incrível que pareça, está aqui em Blumenau, ali na BR-470. Eu sei que é ruim demais chegar ali, 470 está terrível, cada vez mais buraco, aquela duplicação que não anda nunca, mas pode procurar pelo site isidoroautomóveis.com.br. Lá também você vai ter atendimento, vai poder negociar a compra, negociar a venda de automóveis, de veículos. Fica à vontade para usar e abusar daqueles contatos que tem no site também. E tem loja, além da loja em Blumenau, tem loja em Joinville não, Jaraguá do Sul, Navegantes e Itajaí. E tem uma loja nova agora, que abriu recentemente, no centro de Blumenau, ali na frente do Hotel Rimemblau, na rua 7 de setembro. Uma lojinha pequena, aconchegante, de vez em quando o seu Isidoro está lá também, pode passar lá para tomar um café com ele. Enfim, um ponto mais central, mais próximo da gente, para poder negociar aí tanto a compra quanto a venda do seu carro. Por fim, quero também falar deste espaço aqui, do espaço do estúdio Antes Tarde do Que Nunca, que você pode usar também todo esse aparato que tem aqui, vamos dizer assim, né? São 3 câmeras, editor, Gabriel, Lara, cenário, o Robson, se bobear, a gente coloca junto também no pacote, não tem problema, a gente bota ele também no pacote. Para que você vai usar isso aqui? Caso você esteja pensando em fazer um podcast, eu queria fazer alguma coisa, gerar conteúdo e tal, vem aqui, aluga esse espaço primeiro, aluga esses equipamentos, a gente ajuda aí com alguma orientação também. Faz aqui 1, 2, 3 episódios, vê se realmente é legal, e aí você avalia, né? Pô, será que vale a pena eu investir em todo esse equipamento para fazer meu podcast, ou vale a pena eu alugar aqui o espaço e quem sabe usar aqui? Enfim, fique aqui à vontade, procura a gente lá no direct no Instagram, @podcastatdqn, são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca, e lá a gente conversa, a gente fala isso sobre valores, sobre disponibilidade e tudo mais, tá bom? É isso, falei demais já, meu Deus, passou, daqui a pouco tá terminando já a entrevista. O Robson tá aqui com a gente hoje, né, já falei, o Rafael Silva tá viajando, e quem tá com a gente aqui para conversar conosco aqui do Antes Tarde do Que Nunca é o Leandro Werner. Quem é que conhece essa figura por Leandro? Ninguém, acho que nem a mãe dele chama ele de Leandro, nem né? minha mãe, nem Maca Werner tá aqui com a gente hoje, ele que é publicitário de formação, né, Maca? Professor da FURB, do curso de Publicidade e Propaganda, e também um agente, a gente pode dizer? Um facilitador. Um facilitador do Lego Serious Play. Lego Serious Play. Ou seja, é uma brincadeira de verdade, uma brincadeira séria, brincadeira vamos dizer séria. assim, né? O que é essa Lego Serious Play? Me conta um pouquinho do que é, porque quando a gente fala em Lego, a gente pensa logo no brinquedo para montar e assim por diante. Me conta o que é essa história aí. Cara, primeiro prazer estar aqui, acho muito bacana, obrigado pelo convite aí, espaço lindo, maravilhoso, realmente, você que tá precisando aí, ou pensando legal em... demais nesse cenário muito aqui, legal, né? muito Ficou legal. muito bom. Eu até conversei com o Gabriel aí, que tá nos bastidores aí, cara, muito massa esse espaço, parabéns. Legal. Se precisar, ou se souber de alguém que precisa, já sabe, né? Com certeza. E até fazendo um merchan pros patrocinadores, eu fiz muito curso na ProWay, tá? Pois é, quem não fez? Muito curso, Photoshop, Illustrator, Corel na época, Sim. E vale a pena, vale muito a pena. Usava demais tudo isso, né? E era novidade pra gente, e era referência, né? A ProWay sempre foi referência em relação a isso. Não, e muito legal, curso muito bom mesmo. Mas me fala da Lego, então, que história é essa? Lá em 1990, a Lego passou por um problema financeiro grande, assim. A Lego dos brinquedos. A Lego dos brinquedos. Dinamarquesa, se eu não me engano, Dinamarquesa, né? exato. E familiar até hoje, sabia? Tá Olha bacana. que legal. Uma empresa que é da família Christensen, até hoje. Quem não é Christensen na Dinamarca? Exatamente. Boa. O neto do fundador que tá tocando até hoje. Né? Ele é presidente do conselho, Não claro, diga, aí tem um CEO ali, tem tudo, Lógico. mas a família A família tá à frente do negócio. né? tá à frente do negócio. Tem um livro muito legal chamado Peça sobre Peça, Peça por Peça, que quem trabalha com inovação e empreendedorismo, cara, é um livro difícil de achar, mas é muito legal. Vai no sebo aí que vale a pena e conta essa história de inovação que a Lego teve. A Lego começou fazendo brinquedos de madeira, né? Eu não sabia. Ela começou fazendo brinquedos de madeira. O brinquedo mais emblemático deles era um patinho. Eles até lançaram há uns 6 anos atrás uma edição comemorativa desses brinquedos. E aí, durante a Segunda Guerra, pegou fogo, a região ali foi bastante atingida. Antiga, então, a empresa, né? É, antiga. E aí, eles começaram a fazer brinquedos de plástico que se encaixavam. Né? E foi uma febre isso, né? E se a gente for ver o nome da Lego, é Lego Systems. Entendi, Né? verdade. Verdade. O de registro, até nas caixinhas Nas antigas, caixinhas vem Systems, acho. vinha o Systems. Porque o que eles criaram, na verdade, foi um sistema que se encaixava. Entendi. E que não soltava, mesmo você empilhando mais de 6,
peças, ele não. Então, Ficava ele era fixo ali, né? um sistema de encaixe, onde todas as peças vão se encaixar em algum momento. Que aqui no Brasil teve a Ering-Rast, né? Se eu não me engano. Teve né? a Na minha época, Ering-Rast, pelo menos, exato, não exato. tinha Lego na minha época, Não porque não tinha. importavam, né? Aham. Não sei se Lego fabrica hoje aqui no Brasil, deve fabricar, Não, né? eles fabricavam no México, mas não fabricam No mais. Brasil não, né? É E tudo aí tinha a importado. Ering-Rast aqui, que tinha Aham. mais ou menos alguma coisa parecida com o que é o Lego Isso, hoje, isso. né? E aí eles conseguiram fazer um sistema de peças que não importa qual era o brinquedo, as peças sempre iam se encaixar. Uhum. Então esse sistema foi o grande avanço deles, né? Só que em 1990 eles passaram por um problema financeiro um pouco grande, as crianças não queriam mais brincar de Lego, queriam jogar Chegou videogame. chegou tudo Exato. aquilo e aí distraiu todo mundo. E aí o Kirk Christensen falou, cara, eu não sei o que fazer aqui pra tirar minha empresa. Ele chamou um pessoal do IMD, que é um Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa da Holanda, e aí para estudar o que podia ser feito como uma consultoria. Eles identificaram vários pontos, e aí o Kirk Christensen conseguiu sair daquele problema. Ali surgiu o Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Inovação, filme né? Lego, e aí começou a Certo, eles abriram o leque e Exatamente. foram nos nichos, vamos dizer começou a assim. ampliar muito isso, muito mesmo. Tanto é que Lego Star Wars é uma das maiores franquias que eles têm hoje e é um sucesso de vendas, assim, que... E eles têm alguns produtos super direcionados, assim. Eu sei porque Muito minha legais. mulher é arquiteta e tem um monte de Lego para arquiteto. É muito Tem bacana Lego isso. Arquitetura. É E muito eles legal. ampliaram muito ali. E aí ele pegou e pensou, cara, se a minha empresa passou por esse problema, outras empresas podem estar passando por isso. Obviamente. Daí ele chamou um cara chamado Robert Rasmussen, que trabalhava na Lego Education. Aham. A Lego Education é uma divisão da Lego para trabalhar com robótica, Que a gente física, conhece bastante química. também, né? Tem de todas as escolas. Tem gente autorizada aqui, acho, da Lego Education. Sim, aqui sim, no Blumenau, sim. né? É muito legal. E aí o Robert falou, cara, dá pra gente criar um método em cima de tudo que aconteceu aqui, a gente consegue fazer um método pra utilizar com as peças. Uhum. E aí ele construiu esse método pra usar com as peças, foi utilizando, foi testando, e hoje é um método já desde 2004 aí já validado, já consolidado. E aí eu me certifiquei para aplicar esse método e hoje aplico tanto em sala de aula quanto em consultoria com empresas, para desenvolver inovação, estratégia, cultura empresarial, branding. Então essa é a história aí que tem. Usa as peças nessa consultoria? do 100%. Ah, é? Do começo até o fim. Que do legal, começo até o não fim. tinha ideia disso. Achei que era algo totalmente à parte, tipo, não preciso das Não, pecinhas. não. Bem lúdico, né? Tem o lúdico, Bem é. lúdico, É isso que eu bem ia dizer. lúdico. E eu trabalho muito ainda com outras metodologias criativas, né? Design Thinking, Design Sprint, que são mais conhecidas, assim. Mas é difícil a gente conseguir materializar o que a gente está criando, Uhum. né? Materializar essa criatividade. E com as peças de Lego fica muito fácil, né? Uhum. Tu vai montando, tu vai vendo, tu cria um cenário vivo, onde tu começa a mexer numa ponte, numa parte dela, e tudo começa a mexer. Então, numa estratégia de empresa, por exemplo, quando tu tá mexendo numa parte, tu consegue ver qual o impacto que isso vai ter. Entendi. Ah, eu vou aumentar meu time aqui. Tá, mas se eu aumentar aqui, Qual é o impacto que vai ter no qual o no impacto restante? que vai ter? Ah, eu vou fazer uma comunicação nessa área, mas se eu fizer isso, eu vou mexer na cultura nesse setor. Qual que é o impacto que vai ter? Qual que é o cenário futuro? A gente trabalha muito com cenários também. Tá, como é que estamos no cenário de hoje? Hoje a empresa é assim, onde é que a gente quer chegar? Como é que a gente faz para chegar nisso? Sabe? Então, tudo bem lúdico, as pessoas falam a todo momento, constroem a todo momento, usa muito metáfora, conta muita história. Tudo isso para a gente conseguir dar mais inovação, dar um gás maior para as empresas e organizar também a vida das empresas aí. Eu acredito até que vai ser muito estimulante, né? Porque é uma didática ali interativa, as pessoas se tornam até mais participativas, né? Certamente. Exato. É interessante. Exato, elas se tornam tão participativas, cara, que uma das coisas que a gente sempre fala em Lego Serious Play é que é a única metodologia 100-100. Todo mundo já participou de uma reunião aí na vida, você também já participou de uma reunião na vida que foi 80-20. 20% das pessoas falam, contribuem, são ouvidas, e 80% são as pessoas do aham, né? Sim. Aham. Total. Elas vão concordando. Canário. Aham, Exato. aham. E aí, a gente tem o post-it, que ajuda bastante em design thinking, que as pessoas escrevem. Mas quando você está escrevendo, tu dá uma olhadinha no lado, vê o que o cara está escrevendo, vai na onda, vai colar e olha, né? Será que é isso mesmo que eu tenho que escrever? Será que é isso que eu tenho liberdade para dizer o que o meu chefe quer ouvir, né? Exatamente, Aquela velha exatamente. história. Em Lego não tem como, Aham. porque Tu é é um obrigado a colocar a curto mão na espaço de massa. tempo, tu tem que botar a mão na massa, Pancho, a todo momento, tu tá construindo, tu tá contando uma história em cima daquilo, e todo mundo para te ouvir.
Então, por mais que sempre tem aquele que domina um pouco a reunião, aquele momento todo mundo para ouvir determinada pessoa, para contribuir com ela, para ver quais são as ideias dela, porque a ideia pode surgir de qualquer lugar, né? Sim. E é um método assim que permeia em todos os setores da empresa? Todos os setores da empresa. E empresas de todos os setores também? Todos os setores, todos os tamanhos. Se aplica a qualquer coisa. Uma organização Tranquilamente. tá lá e pode ser até uma instituição, Uhum, uma ONG, ou seja, qualquer organização Qualquer pode ser organização. aplicado na... Para ter uma ideia, já apliquei desde Klabin, uma Uhum. empresa multinacional aí, até uma contabilidade pequena ainda, familiar, que Legal. estava surgindo. Que legal. E eu acho que isso deve também atrair muito essas novas gerações, né? Atrai. Por ludicidade, essas dinâmicas, assim, deve estimular bastante. Atrai bastante. Principalmente aquela geração que brincou muito com Lego Claro. e hoje está num cenário corporativo aí mais fechado, um pouco mais enclausurado. E é uma geração que quer isso, né? Que busca isso, que tem vontade de ter algo diferente. Quando a gente chega, cara, surge ideia nova, é um momento de relaxamento, assim, da equipe, sabe? E de muito trabalho. Isso que é legal, sabe? Não é só... As pessoas pensam às vezes que é brincadeira. Uhum. Eu já fiz algumas que veio um presidente da empresa, ele olhou e falou, é sério isso aqui? E no final o presidente da empresa era o cara que mais montava, que puxava todo mundo e que ia contando a história. E foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. E o contrário acontece também, por exemplo, aquele empresário mais sisudo, mais antigo, mais tradicional, daqui a pouco pensa, pô, esse cara tá trazendo coisinha pra brincar aqui. Tem essa coisa também da desconfiança, vamos Cara, dizer assim? no começo tem. No começo tem, e aí tem histórias emblemáticas, assim, de empresas muito tradicionais que a gente chega, o cara olha e fala, não, eu não vou ficar, eu tenho uma ligação, da gente, não, participa um pouquinho, mas no final todo mundo se Acaba se engaja, envolvendo. todo mundo. Eu nunca vi uma sessão, assim, um workshop, uma consultoria com Lego Serious Play que todo mundo não se envolvesse. Legal. Sabe? Cria uma atmosfera muito boa. Eu acho que essa parte de brincar, de ser lúdico, de ser divertido, mas ao mesmo tempo tu tá construindo o futuro da organização, tu tá construindo a tomada de decisão que tu vai ter, isso une muito as pessoas. Uhum. Então, Eu não consigo nem imaginar como é que funciona isso, porque já na primeira reunião tu leva as peças e já começa... já na primeira. E essas peças ficam na empresa... Não. A gente constrói, então a gente começa... dependendo do qual que é o objetivo que a gente vai ter ali, leva um kit determinado de peças, né? Então tem kits específicos ali que a gente leva. É uma construção de cenários, é uma construção que a gente vai ter que conectar. Entendi. E aí também, vai durar 4 horas ou vai durar uma semana. Né? A gente já teve consultoria que passei uma semana trabalhando na empresa com inovação aberta, que é meu foco, assim, trabalhando com vários stakeholders ali, consumidor, vinha trabalhar junto para construir novos produtos. Entendi. Cara, 5 dias trabalhando com o Lego Serious Play ali em cima. Caramba. E aí já no primeiro momento, chegou, já começa a montar, e aí eu vou fazendo umas perguntas, as pessoas vão montando, vão contando histórias, e aí eu vou interagindo um pouco mais. Tá, mas isso aqui quer dizer o quê? Essa outra parte é o quê? Como é que você chegou nisso? Isso aqui combina com esse, então vamos juntar aqui. E aí tem várias atividades que a gente vai desenvolvendo para chegar no objetivo final. Bacana. E o entregável, como é que funciona o entregável final, assim? O que o time fica depois da dinâmica? Cara, eu acho que tem o grande entregável é o conhecimento que foi gerado ali. Quando a gente fala de inovação aberta, o que fica é o conhecimento, né? Então, quando uma startup vai interagir com uma empresa, quando consumidores vão interagir, o que fica é a empresa. No começo, toda empresa sempre pede um relatório final. Ok, tá tranquilo. Chega no final, todas elas falam, Maca, nem precisa me mandar o relatório, tá tudo certo aqui, não Tá precisa. evidente aqui o que... Tá evidente. Claro que eu entrego, né, Lógico. pra formalizar ali, mas todas falam a mesma coisa, nem precisa me entregar o relatório final, porque o que a gente viveu aqui já tá muito claro para todo mundo, e todo mundo sai dali, o que a gente chama de plan do, né? A gente planeja um pouquinho e já faz. Então todo mundo sai no outro dia já sabendo o que vai ter que fazer. Nesse ponto, o Lego é muito objetivo, sabe? Tanto é que a gente faz reunião também com o Lego. Às vezes uma reunião que, aquela reunião que vai demorar 4 horas, 3 horas, que o pessoal fala da vida, fala do final de semana. Deus, livre. Cara, e aí, não, mas vamos montar com as peças aqui o que precisa, uma reunião de 4 horas vira 30 minutos, 40 minutos. Foca, né? Fica Dá foco bem no focado, negócio, bem objetivo. O Robson usou uma palavra, Maca, que eu gostei, que é a questão da dinâmica, né? E é um negocinho chato, né? Vamos combinar, né? Eu odeio dinâmica, cara. Se chega alguém aqui do RH e diz pra mim, vamos fazer uma fazer dinâmica, pelo amor de Deus.
Dá para comparar isso com uma dinâmica como essas que a gente conhece ou é diferente? Tem essa desconfiança também de gente, porra, dinâmica? Tem, aquilo, tem a cara. desconfiança, mas não tem dinâmica. Não é E isso dinâmica, né? É é consultoria. legal. Ele é dinâmico por ser uma Sim. atividade ágil, mas a gente não tá ali pra, vamos se apresentar, vamos Sim, conhecer. vamos. Não, é pra focar no objetivo, é para entregar alguma coisa, é para entregar uma construção. Uhum. Dá pra trabalhar dinâmicas com o Lego Serious Play também. Uhum. E aí, claro, são demandas específicas, né? Mas a gente tá ali realmente para entregar um objetivo. Vamos fazer uma dinâmica, mas para quê? Porque dois setores de uma empresa não estão se entendendo muito bem. Beleza, vamos fazer uma dinâmica para resolver esse problema. Para integrar. Isso, mas não para as pessoas se apresentarem, dizendo de onde Sim, é que elas aquela vêm, coisinha, tudo. É realmente chata pra uma cacete. entrega estratégica. Exato, Pra exato. mim é chato, tá, gente? É bem pessoal, tá? Eu acho chato. Tem um monte de gente que adora, né? Tudo bem. Mas não tem eu acredito assim que, por outro lado, ela estimula uma construção coletiva Sim. e busca também um consenso coletivo, porque o racional que está sendo elaborado ele é visível. Exato, exato. A criatividade, ela sempre parte do individual para o coletivo, né? Então, a gente sempre parte da minha criatividade, do que eu pensei, para a gente juntar com o nosso. E o consenso é muito difícil. Tá? Você chegar num consenso com 12 pessoas trabalhando, é raro acontecer. E a Sim. gente não busca o consenso. A gente está buscando um pouquinho de cada um nessa construção. Sim. Então, talvez não tudo que o Robson concorda vai estar ali, mas a parte principal que ele precisa vai estar ali. Do Pancho a mesma coisa. Então, tem uma frase que a Paquisa, uma amiga minha e uma referência de Lego no Brasil, me ensinou, sempre que a gente precisa chegar num consenso, a gente fala, você consegue dormir com isso? Não, consigo dormir com essa decisão. Então tá bom. Beleza. Então tá fechou. tudo certo. Aham, não vai te sabe? incomodar, né? Não vai te incomodar. Você vai conseguir dormir tranquilo, então tá certo. Que se incomoda tem que rever, né? Não Exato, adianta. exato. A partir Se do a momento que gente não tem um pouquinho de cada pessoa, cara, não vou conseguir dormir com isso, não. Então vamos rever, Entendi. vamos ver o que precisa pra você dormir bem aí. E eu acredito assim que é um critério muito necessário para os dias de hoje, principalmente que nós vivemos um cenário com menor previsibilidade. Exato. Precisamos ter mais foco, ser mais objetivos, pragmáticos, e é uma dinâmica que também procura estimular isso. Exatamente. E principalmente depois da pandemia, eu senti uma solicitação de conversa, vamos bater um papo para ver, porque depois da pandemia ficou tudo muito incerto, né? Antes já era difícil Já a gente era, prever qual que era o cenário futuro, tudo acontece muito rápido, um cenário extremamente globalizado hoje, onde a gente tem, ao mesmo tempo em que a gente tem política, a gente tem TikTok interferindo, a gente tem Facebook interferindo, então tudo acontecendo muito rápido a toda hora. Então, antes já era difícil. E aí, depois da pandemia, ficou mais difícil ainda a gente prever qual que é o cenário futuro, né? Antigamente, as empresas faziam planejamento para 5 anos. Cara, é impossível a gente fazer hoje para Exatamente. sabe? Tem que fazer no mês seguinte. Então vamos Que mês planejar seguinte vai ter que reavaliar porque vai mudar Exato. tudo. Exatamente isso. Então vamos planejar um pouquinho e vamos usar esse conceito aí de startup, vamos planejar um pouquinho, executar, testou, deu certo, continua, não deu, vamos errar rápido para corrigir rápido, vamos trabalhar nesse sistema, né? Ô, Maca, como é que tu chegaste nesse sistema, né? Eu queria entender a tua posição profissional, né? Ou seja, desde quando tu estás nessa história da Lego, como é que tu chegaste até ela? Como é que tu te identificaste com aquilo e pensar, pô, que legal, eu quero fazer isso? Bom, eu sou professor de criatividade, então sempre estou buscando um método diferente. Já tinha lido muito sobre sprint, sobre design thinking. Só retomando, tu fazias consultoria já antes? Já fazia. Eu já fazia na área de desenvolvimento criativo, né? E tornar os times mais criativos, mais ágeis também. E utilizava diversas metodologias. Até que eu fiquei sabendo de um curso que ia ter em São Paulo sobre Lego Serious Play. Eu falei, cara, o que é isso? Aí comecei a pesquisar o que era. Eu falei, pô, legal. Sempre fui apaixonado por Lego. Tenho meus Legos desde criança até hoje. Que legal. Tá? E não dou por nada, lamento. E aí, cara, vou para São Paulo ver o que era. Numa empresa que eu já tinha uma afinidade ali. Fui lá, fiz não era um curso de Lego, era um workshop que utilizava Lego para construção de cenários. Entendi. E aí, o cara que deu o curso era de Criciúma. E a gente tinha vários amigos em comuns, e aí fui me aproximando dele, falei, cara, eu sou de Blumenau e tal. Ele falou, pô, conhece tal pessoa? Conheço, tal. A gente tinha um monte de amigo em comum, já tinha trabalhado em empresa em comum. E aí eu falei, cara, mas como é que faz para ser certificado? Então, é um curso de 5 dias que você tem que fazer. Tem uma pessoa que vem de uma empresa que
certificada para dar esse curso, né? Aí vem um certificador de fora, né? Hoje a gente já tem uma certificadora que é a Paquisa no país, mas na época não tinha ainda. E ele falou, cara, vou te passar o contato da Paquisa, dá uma falada com ela, da Smart Play. E aí comecei a falar com ela, ela falou, cara, vai ter um curso final do ano. Isso era no começo do ano, ia ter um na semana seguinte de certificação. Eu falei, cara, semana seguinte não consigo, né? E vai ter um no final desse ano, isso foi 2018. Certo. E aí, em novembro de 2018, eu fiz a certificação, e aí já comecei, fiz a certificação em novembro, em dezembro já apliquei o primeiro, e aí já fui aplicando. E aí uso tanto na aula hoje também, que é muito legal, tem uma função muito boa. Como é que eu uso na aula? Porque não ensina as consultoria na aula, não é isso. Não. É inovação. Inovação, criatividade, direção de arte. Então, minhas aulas branding são nesse sentido. Como é que isso se aplica numa aula, numa sala de aula? Me conta. Cara, é muito massa, porque hoje quando a gente tá dando aula, a gente não tá mais no papel ali de só passar um conteúdo. A gente quer construir um conteúdo junto. Sim. É uma troca. É uma troca. E hoje em dia, cara, se for só pra gente passar o conteúdo, o aluno vai lá na internet, Tá pesquisa, tudo lá. né? E tá tudo lá. Então a gente tem que construir esse conteúdo ali. Tem alunos que são mais avançados, outros que são um pouquinho mais no nível, digamos, tradicional do processo. Então a gente vai construindo esse conteúdo. Então vamos falar de branding. Tá, vamos construir o que é branding pra gente. E aí eu começo a guiar, olha, no mundo corporativo não é assim, ele é mais para esse jeito aqui. Nesse cenário, o que vocês acham? Vamos construir em cima disso. E aí, a todo momento, eles estão construindo estratégia, estão construindo conteúdo, estão construindo as próprias atividades. Então, essa maneira de guiar a aula, cara, é muito mais gostosa, é muito mais tradicional, é muito menos tradicional. E principalmente da nossa época, né? Que era muita teoria, o cara já estava até dormindo na aula. Exato. Né? Desse jeito já fica mais gostoso. Acho que até fica mais participativo pelos alunos, né? Estimula mais a participação. E hoje... Eu, como professor, não sou o principal ali na sala. São eles os principais. São eles que constroem o conteúdo, eles que trazem o conteúdo, eles que trazem as dúvidas, eles que trazem as inquietudes. E isso é tanto na graduação, quanto na pós, como às vezes num sistema de academia corporativa, assim. Também a gente trabalha nesse sentido. A toda hora eles estão construindo esse conteúdo, a toda hora eles estão trazendo as inquietudes deles. Ah, eu tô com um problema assim na minha empresa. Vamos construir esse problema aqui e vamos ver qual que é a solução que a gente vai chegar. E aí estamos aprendendo. O legal é que tu estás nos dois lados, né? Estás na academia e estás te aprofundando na academia, estás fazendo doutorado agora, Tô se não me terminando engano, doutorado né? agora. E estás no corporativo, ou seja, estás trabalhando fora da academia, aplicando o que estás usando lá. Isso que é bacana, né? Dá para fazer as duas coisas. Porque geralmente a gente vê, né? Ou aquele cara que segue na academia, ou aquele cara que segue no mercado, né? São distintos. Ver alguém que está nos dois lados ao mesmo tempo é diferente mesmo. Até porque publicidade, propaganda, design, enfim, é muito aplicado, né? Você tá vivendo hoje, aplicando hoje, então é muito bom nesse sentido. O teu doutorado é na mesma área? É em design, né? A gente não tem doutorado em publicidade e propaganda. Eu faço na Federal, ainda não temos. E aí faço no design, fiz mestrado em design, faço doutorado em design agora, e o tema é inovação aberta com o Lego Serious Play. Então, criar um processo... Já tá unindo tudo. Isso. Que bacana. Já vai virar a tese, já. Exatamente. Legal. Já virou. Que bacana, que bacana. E as aulas, Maca? Me conta um pouco do curso de publicidade. Eu sou da primeira turma do curso de publicidade e propaganda da FURB. Desisti no meio do caminho, mas estudei com a Fabrícia, estudei com a Cintia, estudei com esse pessoal todo que tá lá até hoje, né? Na academia, como a gente estava falando, né? Em que pé tá esse curso lá? Porque é um curso referência no estado hoje, né? É o curso mais não antigo só no estado, acho que até no sul do país. Acho que o curso de sim. publicidade e propaganda aqui em Blumenau é referência, né? Cara, eu sou suspeito. Me formei lá, né? Verdade. Sou apaixonado, então fui e voltei, né? E sou, cara, apaixonado. Tanto pelo universo acadêmico, por universidade, amo universidade. Eu acho que se a gente tem um bom caminho, uma certeza de um bom caminho, é a universidade, né? Ainda, né? Ainda. Tem muita gente ainda que desconfia disso, mas ainda Tem muita gente que desconfia. E é triste isso, porque hoje, se a gente olhar ao nosso redor aqui, nada disso estaria acontecendo se não fosse a universidade. Lógico. Né? Tudo, como diria o Rei Leão, até onde o sol toca, tem universidade. Sim. Né? Tem conhecimento ali.
E o curso de publicidade e propaganda é muito legal, cara. Hoje a gente trabalha com o que tem de ponta no mercado, a gente tem uma agência interna, eu sou coordenador da República, agência experimental. Os alunos trabalham com organizações não governamentais ali, geram campanhas, então vivem isso na prática, sabe? Então passam a tarde ali desenvolvendo isso. Tem bolsa, tem ensino, pesquisa, extensão. Cara, é muito legal mesmo. Professores também muito legais. É fácil levar o mercado até a universidade? Eu te pergunto isso pelo seguinte, há uma transformação gigantesca na comunicação, né? No jornalismo a gente percebe isso claramente e na publicidade também. A gente vê, por exemplo, aqui em Blumenau a gente tinha enormes, tradicionais agências de publicidade, vamos lá, que hoje estão enxutas. Sim. Né? De repente, tudo mudou. Antes era uma sala gigantesca, agora é uma salinha que é só um ponto de encontro, vamos dizer assim. Não chega a nem ser. E não só na publicidade, isso está acontecendo em vários setores, né? Mas esse dinamismo, essa velocidade, isso está na faculdade também, porque às vezes eu percebo, e aí eu falo mais do curso de jornalismo, que é o que eu conheço. Eu percebo ainda uma lentidão, sabe? Uma coisa de uma demora na resposta do que está acontecendo no mercado. A impressão que dá é quando a faculdade se liga em algo que mudou, já mudou de novo. Sim. E aí tá correndo atrás o tempo todo, né? E inverteu a posição, porque antes a faculdade era referência para o mercado e agora que parece que o mercado, em alguns casos, não estou generalizando aqui, mas parece que o mercado é referência para a faculdade. Como é que tu vê essa relação e essa mudança toda desse aspecto do mercado, da academia com o mercado, principalmente, né? Cara, é muito legal. Ainda mais na publicidade, que é o teu canto, né? É muito bom falar sobre isso, porque eu não vejo tanto que um é referência, eu acho que eu vejo muitos dois trabalhando juntos. Isso que eu ia perguntar também. O que acontece é que dentro da universidade a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu não posso chegar numa sala de aula e falar, olha, o TikTok é a grande rede social. Sim. Eu tenho que pesquisar, comprovar, argumentar, publicar, né? argumentar e ter certeza absoluta que, cara, TikTok é a principal rede social. Dá pra ficar cogitando possibilidades. Exato. Então, hoje, a pesquisa, ela leva um certo tempo, né? Você tem um certo tempo de pesquisa ali, até você conseguir se aprofundar na temática. Hoje está muito mais rápido. Né? Hoje a gente tem uma resposta muito mais rápida, uma resposta até de publicação de artigo mais rápida, o cenário está muito rápido. Não é à toa que quando a gente fala de inovação aí, entre os três principais pilares de inovação que a gente tem, a universidade é um. Né? Então ela sustenta boa parte dessa inovação que está acontecendo. As principais inovações que a gente vê hoje no mercado e na academia, elas já foram faladas há muito tempo. Né? Se a gente pegar essa palavra... Já estava previsto? Se a gente pegar a palavra inovação, por exemplo, ela é lá de 52 ou 45. Olha só. O Schumpeter, que era um professor, pegou e falou, olha, as empresas precisam inovar. E a gente começou a falar de inovação do jeito que a gente tem hoje em 1990. Sim. Então, muito tempo depois, a gente vem falando sobre isso, né? Então, às vezes a gente pensa que a universidade demora, mas, claro, tem também um tempo de resposta, porque a gente precisa ter certeza do que a gente está falando, a gente precisa comprovar isso. Lógico. Mas se a gente for buscar lá na literatura, cara, pode ter certeza que há 30 anos alguém já falou sobre isso, sabe? Alguém já fez um estudo e comprovou que, cara, a inovação é boa, que a inovação aberta, que é o que a gente está tanto trabalhando hoje, vem lá em 2006, sabe? Às vezes a gente pensa, 2006 é pertinho? Não, já faz um bom tempo aí 2006. Passa rápido demais, né? E hoje que a gente está pensando em trabalhar com inovação aberta, hoje que a gente está pensando, pô, será que eu posso trazer startup aqui para dentro, para trabalhar junto com o meu negócio, para eu investir nela? Mas, cara, em 2006 já foi provado cientificamente que isso é muito bom, tá? Que dá resultado. Então, às vezes a gente tem a impressão que o mercado é mais rápido, mas não, eu acho que os dois caminham muito junto. E às vezes a gente acha que é o mercado que está transformando, mas às vezes o mercado tem como base um estudo que foi feito antes na academia, né? Exatamente. Tipo, partiu da academia e daí foi para o mercado e se transformou e aí foi... se espalhou, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Hoje tem, dando um exemplo super tangível aí, o Business Model Canvas, que todo mundo utiliza. Tese de doutorado, sabe? Há muito, muito tempo atrás. E hoje o pessoal utiliza em hackathon, utiliza em vários momentos. Então, cara, tem muita coisa que já foi feita, mas existe uma... E aí sim, pego no pé
das universidades, que existe uma dificuldade em a gente comunicar isso. Ah, sim. Sabe? com certeza. Em a gente tornar isso mais mercadológico, digamos assim, né? Fazer mais propaganda. entre Exato, aspas, exato. Né? Sair do contexto acadêmico. Exatamente. E isso é uma dificuldade que enxergo em geral no cenário acadêmico, que a gente trabalha muito para provar que aquilo dá certo, que aquilo funciona, e quando a gente consegue, o professor, ele, beleza, agora eu vou evoluir isso daqui. Sim. Ele esquece de dizer para o mundo, olha, eu vou publicar um livro, sabe? É difícil uma pessoa hoje pegar uma revista acadêmica para ler o Lógico. que tá vendo. Não é mais da área da universidade, mas publica um livro, Lógico. sabe? Torna público aquilo Torna que está sendo público isso. né, evoluído, vamos dizer assim. A gente Exatamente. não chegou no final, mas chegou numa fase que dá para publicar, como tu falaste, Exato, passar essa exato. informação, né? A gente teve um importante. caso que foi a vacina, Uhum. né? Cara, em 8 meses, se eu não me engano, ou 12 meses, vamos botar aí, a gente teve uma vacina, sabe? Para uma pandemia que Tempo surgiu, recorde, então, em tempo recorde. Inclusive, os universitários brasileiros conseguiram sequenciar o que precisava, Verdade. conseguiram ajudar nesse desenvolvimento. Cara, então, tu vê, em 12 meses a gente teve uma cura, digamos assim, né? Teve uma, não é bem cura, mas a grosso modo falando, a gente teve uma resposta positiva por Exato. tudo que aconteceu. Exatamente, uma reação, né? Uma reação, exato. É isso aí. E eu acho que esse cenário pós-pandemia também provocou muito a publicidade, a propaganda, a criatividade ainda ser mais mutante. Exato. Afinal, eu acho que a atenção das pessoas ela está cada vez mais disputada, né? E as pessoas, eu acho, estão mais aceleradas em não desejarem ler tantos textos longos, né? Exato. Ninguém tem mais paciência para isso. Exatamente. Eu tenho a impressão que antes da pandemia, a gente estava numa panela de pressão ali que todo mundo queria falar o seu, todo mundo queria, e aí veio a pandemia e todo mundo falou, agora eu vou falar. Aham. E aí a internet deu voz para todo Sim, mundo, exatamente. isso que eu ia pulverizou todo mundo, e hoje a gente se comunica muito mais fácil, a gente faz reunião de casa, a gente faz reunião da onde a gente estiver. Então, essa não foi uma transformação, que se a gente for ver a transformação digital aconteceu lá em 2015, foi o grande ponto de transformação. Mas essa aceleração digital, isso desde de grandes empresas até a padaria ali da esquina, ela sabe que hoje ela pode te mandar um WhatsApp falando, olha, às 5 horas sai pãozinho, quer que eu reservo para ti? Ela começou a vender muito mais, ficou mais fácil para mim, ficou mais Sim. fácil para todo mundo. A comunicação ajudou, não é? Exato, Facilita exato. muito. E Facilita aí a demais. publicidade e propaganda, óbvio, que vem nessa mesma pegada e puxando e impulsionando. A gente vê hoje que nem o Pancho falou, agências menores fazendo um grande trabalho, um Sim. trabalho incrível. Agências que eram muito grandes diminuindo porque elas veem que, assim como a Premiere Soft, ela não precisa ter todo mundo ali, ela pode alugar de alguém, Óbvio. sabe? Ela pode trazer para um projeto específico. A publicidade e propaganda se profissionalizou muito mais, entendeu que uma campanha é um projeto e precisa ter um começo, meio e fim, entregável, calculando o retorno, o quanto que isso vai dar de resultado, né? Tem um seriado muito legal na HBO, que até quem me falou foi o Fábio da Seven, tá? 30 segundos. E conta a história da propaganda brasileira lá desde os anos 50. Tá? Pô, que Cara, legal. e é muito legal, é fantástico. Pra quem gosta de publicidade e propaganda, publicidade. cara, tem que ver esse documentário. E quem tá falando é o Washington Oliveto, é Nizango Anais. Os papas, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E 30 segundos, para quem não sabe, o pessoal mais novo que não assiste mais televisão, Exato. né? 30 segundos é o tempo standard, vamos dizer assim, de Exato. publicidade de televisão, né? É. Que loucura, né? Ninguém mais assiste televisão, Maca. Não, hoje 30 segundos é uma eternidade. É. Não, e ninguém mais assiste também. Ninguém Ninguém, mais sabe o que é ninguém. fantástico, o que é jornal nacional. A Ninguém mais gurizada sabe. ultimamente não Ninguém sabe mais sabe. absolutamente nada. A gente acha que eles não sabem de nada. Eles Aham. sabem por outros meios, Exato, né? exato. Eles não acompanham os meios tradicionais que estão fadados ao fracasso em algum momento, com certeza, não tem dúvida, se não Aham. houver Aham. essa oxigenação. E eu acho até que tá vendo, por exemplo, vamos lá, falando de Globo, né? Falei de Globo aqui, fantástico. Tá jogando todas as fichas no Globoplay, no streaming, sim, né? sim. Todas as grandes produções hoje estão lá. Exatamente. A novela tá indo para atender o público ali 50 mais, daqui a pouco é só 60 mais, daqui a pouco é só 70 mais e acabou, né? Ou seja, Exato. em algumas décadas esse mercado com certeza deve findar de alguma forma, né? Imagino eu, né? Inclusive, a Globo tá investindo tanto que até criou novelas para o Globoplay. Sim, Todas exato. as Flores, que é um sucesso, é só no Globoplay.
Exatamente. Sabe? Então, se não me engano, até teve uma reportagem que saiu esses dias que o faturamento estava já equilibrado entre Globo e Globoplay. Exatamente. Estava bem equilibrado. Tava quase Evolução virando necessária, né? Exato. Porque daí eu vejo na hora que eu posso. Exato. Não na hora que tá passando na TV aberta. Não é a mídia que vai fazer o meu tempo, é eu Exato. que vou fazer tudo no meu Exatamente. tempo, né? Não vou Exatamente. estar com base naquilo. Eu conversei com colegas minhas que foram naquele Rio 2C agora e, meu Deus, voltaram de lá chocadas, porque é impressionante a quantidade de inovação de coisa que vem aí por aí. E assim, é coisa rapidinha, assim, coisa que está sendo aplicada esse ano. E ano que vem, por exemplo, né? E que transforma mercados consolidados assim há décadas, que daqui a pouco acabou. Exatamente. Dublagem, por exemplo, elas estavam me contando que a Globo está investindo num sistema que o ator grava lá a cena dele, a inteligência artificial pega e faz com que o ator diga o mesmo texto em diferentes idiomas. Ele não precisa saber chinês, mandarim, espanhol, italiano, não. A inteligência artificial faz isso. Dubla ele mesmo, ou seja, com a própria voz da pessoa, do ator. Ele faz dele falar o idioma que quiser, modulando a boca ainda por cima. Acertando, ajustando a modulagem. Ou seja, o negócio é impressionante. Tipo, acabou a dublagem, né? Tipo, daqui a pouco, se você é dublador, lamento informar que vai ter que achar outro lugar para fazer, porque não tem mais jeito. Né? Vai dublar desenho animado, talvez, né? Isso ainda vai precisar, mas é loucura. Aliás, todas as profissões que são braçais, digamos assim, que estão repetitivas, estão fadadas aí ao insucesso, né? Eu tenho uma dúvida em relação à inovação aberta e universidade. Como que está essa conexão com as empresas, principalmente da região, o estímulo? Porque tem muita oportunidade, né? A gente fala da Lei Rouanet, Lei do Bem, tem muitas oportunidades de trabalhar essa cocriação entre universidade e empresas da região. Como que está isso no teu ponto de vista hoje? Cara, eu acho que está evoluindo bem. No nosso cenário aqui, Santa Catarina, ainda está começando isso porque, ao meu ver, as empresas ainda estão entendendo o que é essa inovação aberta e, principalmente, como que elas podem somar com a universidade, né? Precisa existir esse entendimento para dar esse match ali, né? E tanto também as universidades estão entendendo como que elas podem se relacionar com as empresas, né? Se a gente for ver, vamos falar de FURB, que é a empresa que trabalho, né? A universidade que dou aula. Se não me engano, a FURB foi a empresa que mais investiu em inovação aberta no ano passado. Foram mais de 10 eventos feitos junto com o mercado, junto com a academia, junto com centros de inovação. Que bacana. Para trabalhar com inovação aberta. Tá? Então, assim, as empresas estão entendendo como é que a gente pode fazer isso. Porque também não é fácil você falar, vamos trabalhar junto com a universidade. Tá, mas como? Sim, exatamente. Né? Até onde que a gente pode ir? E como, né? Aquela história, né? Todo mundo tem que ganhar nessa história. Exatamente. A empresa quer ganhar, a universidade Claro. tem que ser... E quem participar também, ou seja, não pode ter perdedor nessa história. Exato, exato. Complica. Então, todo mundo tem que ganhar, tem que construir algo legal, algo que seja para solucionar um problema, né? Então, só no ano passado a gente teve mais de 10 eventos de inovação aberta. Que legal. Cara, isso, se a gente for pegar uma empresa de Blumenau e perguntar em quantos eventos ela investiu, dificilmente chega a 10. Sim. Mas tudo bem, tudo tem seu tempo. Lógico. Mas é muito bom as empresas saberem que, cara, pode vir para a universidade conversar com a gente, seja dar uma palestra, seja solucionar um problema. A gente tem uma empresa que era referência aí, que é a Ceval. Né? A Ceval, para quem não sabe, surgiu de um projeto TCC. É mesmo? Que interessante. Não sabia. O Schirman e o Ering fizeram um projeto TCC e falaram, cara, isso aqui eu acho que dá jeito. Dá levaram... pra tirar do papel. Exato, e levaram esse projeto para frente e montaram a Ceval, que foi comprada pela Bung, Claro. e aí é o que é hoje. Né? E a gente tem vários casos de empresas hoje que são, cara, enormes que começaram dentro da academia. Que bacana. Né? E a gente tem a falsa sensação aí, né, que é uma partezinha que a gente vê no filme, que eu vou sair da universidade para montar uma empresa. Não. Sim. Monta dentro da empresa. Exato, começa lá. Né? Monta dentro da universidade. Começa que tem a República, né? Por exemplo, Exato, exato. Que imagino eu esteja sofrendo as transformações que o mercado está sofrendo também. Exato, né? exatamente. Está sofrendo do mesmo jeito, vamos dizer assim, as mesmas dores, né? E entrando num cenário de indústria 5.0, que é o que a gente está caminhando hoje, que é a indústria do conhecimento, se a gente for traçar um paralelo com os 3 pilares da inovação ali, o pilar de conhecimento é o da universidade. Então, as empresas podem vir porque buscar, né? a gente pode buscar a gente, porque com certeza vai dar um resultado legal. Não tá? tenho dúvida.
Às vezes tem-se a falsa impressão, que demora muito. Não demora tanto assim, não. Hoje tá mais ágil, né? Hoje tá muito mais ágil e tu vai sair com uma certeza lá. Tu vai sair com um estudo científico comprovado de que essa maçaneta se abrir de cima para baixo é melhor do que abrir de baixo para cima. Sim, por exemplo. Né? Então tem muito disso. Ô, Marco, eu tenho que conduzir para o final aí com as 4 últimas perguntas, mas eu sou obrigado a perguntar, eu falei um pouquinho disso agora há pouco, mas eu sou obrigado a perguntar para ti sobre a questão da inteligência artificial, né? Porque é um choque, assim, para quem tem contato pela primeira vez, como eu tive há poucos meses, fica assim, impressionado, fica pensando, caramba, o que vai acontecer? Isso que eu tô falando só de texto, né? Que é o meu trabalho, vamos dizer assim, como jornalista, mas a gente sabe que está sendo aplicado em todos os setores, na música, enfim, na indústria, em tudo que é lugar tem inteligência artificial. Te assusta ainda, ou tu já passou dessa fase de assustar e pensar assim, não, que legal, isso é muito bom, isso vai mudar tudo, vai melhorar tudo? Cara, eu sou mais otimista, né? Eu sou mais otimista pra tudo. Ainda bem que veio, ainda bem que tá aí. Eu tô me convencendo disso também. No começo, a primeira coisa a gente pensa, cara, ferrou. Né? Vai todo mundo perder emprego, vai todo mundo... Mas não, daqui a pouco a gente percebe, pô, peraí, mas né, tudo se ajusta, né? No fim das contas, tudo vai se encaixando de alguma forma. E sabe quem me ensinou? No começo eu também tava assim, tipo, caraca, e agora? Pois é. Como é que, pô, o nosso trabalho... Porque a publicidade é a mesma coisa, faz texto, Exatamente. faz foto, faz enfim, né? E a inteligência artificial tá ali para fazer praticamente tudo isso, né? Exatamente. E tiveram 2 pessoas que me fizeram mudar de opinião. Uma foi a Fabrícia, né? Que ela falou, não, Maca, olha só, presta atenção. E ela me conduziu para uma linha que eu falei, cara, isso é muito bom. E o outro foi o meu orientador de doutorado agora, o Júlio. Ele falou assim, Maca, isso aí é ótimo. Porque se uma máquina é capaz de fazer um trabalho melhor do que tu, cara, que tu tá muito mal. É legal, bom. Eu já ia dizer o seguinte, se uma máquina é capaz de fazer um trabalho melhor que tu, não é que tu tá muito mal, é que tu tem essa capacidade de fazer melhor. Exatamente. É que, cara, é só lembrar disso. Se eu não preciso de ti pra fazer essa máquina, cara, corre mesmo atrás. Porque, né, a experiência que eu tive, por exemplo, ok, é fantástico, é incrível, mas precisa de muito ajuste ainda, né? Claro, não dá para pegar aquele resultado e jogar ali como sendo aquilo, né? E assim como tudo, tem o lado bom e o lado ruim. Sim, exatamente. Né? Deepfake que tá surgindo aí. Vai usar, exatamente. Vai ter gente usando pro ruim também, com certeza, não tem dúvida. Já tem gente. Na minha visão, o ser humano continua sendo o cérebro. Exato. E a IA, ela atua numa parte braçal. Ela vai te ajudar a fazer aquele trabalho difícil, custoso, às vezes de descascar laranja, que a gente chama. Sim, exatamente. E te dá uma estrutura, mas não é o fim. Não. É um começo. Exato. É norte, né? É um norte que ela vai te dar. Esses dias, eu e a Fabrício, a gente tava brincando ali de, cara, como é que seria um release de um evento feito por uma inteligência artificial? Mas eu fiz essa experiência. Daí a gente pensou assim, o que precisa ter um release? Precisa ter isso. Daí depois aí ela fez o release. Daí a gente fez a conclusão que, cara, o trabalho intelectual a gente fez, que é o que precisa ter. Exatamente, precisa ter a fonte primeiro. Exatamente. O IA não vai ter do nada, até cria, né? De vez em quando até cria, mas e aí, cara, um trabalho intelectual a gente fez. Agora, o braçal de escrever o texto, a inteligência artificial fez. Exatamente. E claro, depois tu tem que ler tudo, conferir, revisar, muda a palavra, muda isso. Mas pelo menos tu já corta o trabalho de escrever, né? O trabalho braçal, como tu falou. Né? E na área do Pancho, o jornalista é um trabalho intelectual. Sim. Né? Quem tem que buscar a informação, nós temos que buscar essa informação ainda. Como ela vai ser processada, ok, aí a gente vai usar a inteligência artificial. Mas buscar essa informação, ela não tem como fazer isso ainda. Daqui a dificilmente pouco... terá. Dificilmente terá. É a percepção, né? Até pode, né? Coletar dados, ok, beleza, pode. Mas trabalhar isso, perceber o que está dentro dessas informações, desses dados, né? Aí é outra Transformar isso aqui, um texto super complexo para aquela senhorinha lá do bairro, lá do Vorstadt, para ele para ela conseguir ler. Pô, isso aí é bacana. Não vai conseguir. Muito bom. Gente, vou encaminhar para o final, mas antes 4 perguntas, Maca, eu tenho que fazer para ti. Primeira, qual foi uma grande dificuldade que tu passaste aí na tua carreira profissional? Ou uma péssima escolha, assim, se é que teve uma péssima escolha na tua carreira? Geralmente a gente faz uma bobagem lá ou aqui, mas... Sempre faz. Que dá para destacar, assim, de dificuldade que tivesse aí nesse... E tivesse agências já também, né, Maca? Tive. Inclusive, o Pancho me salvou em alguns eventos aí. Salvador Pancho. Salvador. E a gente nem sabe disso, né? Mas tudo bem, não tem problema. Depois a gente conversa. Cara, eu acho que dificuldade... Cara, sou muito sortudo e abençoado aí. Acho que nunca passei uma dificuldade, assim, né?
Acho que talvez uma coisa que eu queria ter feito e hoje eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, pô, eu devia ter feito isso. Arrependido de não ter feito. Quando eu tava na universidade, eu já comecei a trabalhar. E eu não aproveitei a universidade. Ah, entendi. Sabe? Eu não... Clima de universidade. Isso, aquele negócio de ir pro boteco no final da aula. Acabava a aula. Mas isso é cultural, Exato, né, exato. gente? É cultural isso. E isso faz muito bem, essa interação com todo mundo. As festas de curso, eu ia muito pouco, porque trabalhava no outro dia, de estudar, passar a tarde na agência experimental, passar a tarde num laboratório, entender e pegar essa cultura. Viver mais a universidade Exato. mesmo, né? Isso é uma coisa que eu sinto muito falta. Mas aí assim. tu tá como professor hoje lá, faz Exato, agora, exato. Hoje eu tô tirando a prazo. Vai viver através dos alunos. Exato. Maca, tens um mentor, uma referência, alguém que tu admiras e tens ele como, essa pessoa como alguém que te espelha para fazer o que tem que ser feito? Cara, um autor, um familiar, um amigo. Eu acho que é minha esposa. É mesmo? Sério Olha mesmo. que bacana. Eu acho que a minha esposa, com perdão da palavra, pode falar palavrão aqui? Não tem problema. Ela é muito foda. Ela é foda? Ela é muito, muito foda. Eu falei com ela uma vez, né? Fiz uma entrevista com ela claro. uma vez, exatamente. E ela tem, tipo, uma história, assim, cara, muito foda. E ela tem uma resiliência muito grande. E às vezes eu olho pra ela e falo assim... Bom, todo mundo sabe que eu faço muita coisa, mas eu olho pra ela e falo, cara, como é que tu consegue fazer isso? Da onde é que tu tirou força pra fazer isso? Eu olho pra minha mulher de vez em quando e penso nisso também, porque ela consegue lidar com diversos problemas ao mesmo tempo e de uma maneira brilhante, assim. Eu não consigo. Eu não sei, acho que é aquela coisa da mulher poder conseguir fazer 2 coisas, 3, 4, 5 ao mesmo tempo, e nós não, a gente precisa focar. Eu, pelo menos, preciso focar. Característica feminina total. Exato, né? E total. como isso faz bem, né, pra uma corporação, pra isso aí é loucura, cara. Isso aí é impressionante. Acontece com a minha mulher também. E ela resolve a minha vida, a vida da família dela, da minha família em 5 minutos. 5 minutos ela resolveu a vida de todo mundo e tá tudo ótimo, perfeito. Coisa boa, né? Sou fãzão da minha esposa. Muito bacana, que legal isso. Maca, se tu pudesse não, né? Vai que tu consiga e faça isso ainda. Mas se pudesse investir em alguma coisa diferente do que tu investiu agora, vamos dizer, na publicidade, ou na tua carreira como consultor agora na Lego, ou como pesquisador, professor. Ah, não, vou investir em algo totalmente diferente. O que tu farias? Profissionalmente. Cara, eu abriria um restaurante. É mesmo? Muita gente fala isso aqui. É incrível como tem gente que adora. Mas geralmente acontece o seguinte, a pessoa fala que quer abrir um restaurante porque gosta de cozinhar. Eu sou essa pessoa. Cozinhar é uma coisa e ter um restaurante é outra completamente eu sou essa diferente. Pessoa. Esse que é o negócio, porque, rapaz, eu já trabalhei com alimentação, minha irmã trabalhou com alimentação. E a gente sabe que é um drama, rapaz. É muito trabalho. Muito E é trabalho diário, constante, tem que estar ali o tempo todo. Porra, não é só... Um dia eu falei isso pros meninos ali do iCal, que tem os já vieram aqui também, tem entrevista deles aqui, é importante vocês procurarem também. E aí ele falou, o dia que tu abrir um restaurante, tu vai desistir dessa ideia. Porque muito trabalho. E aí eu mudei, cara, acho mais fácil comprar uma vinículazinha, uma vinícola pequenininha também tá bom. Uma vinícola pequenininha tá ótima também. E esse pessoal do iCal, por exemplo, adora se incomodar, né? Porque abriram o iCal, abriram o Nono Nico. Adoram tinha muito. como é que é o nome da de massas deles? Esqueci. O Tartufo. O Tartufo, exatamente. E agora abriram o Mailde ali na Kurt Ehring, né? Não fui lá ainda, aliás, tem que ir lá dar uma passada. É muito bom. A minha mulher foi lá e eu não fui ainda. Mas enfim, gostam de se incomodar, né? Porque, gostam. Cara, trabalham muito. Muito. Tá? Eles estão toda hora nos restaurantes. E todos os restaurantes deles são sucesso. Nós temos muita gente aqui em Blumenau da área de gastronomia que são exemplares. A gente já entrevistou vários aqui que a gente percebe como eles gostam daquilo e como fazem com, não vou dizer perfeição, mas com empenho e com um resultado sensacional, né? O Marcos do Mortadela também. Teve aqui também, o Caio do Figueira. Maravilhoso também. Quem mais que já passou por aqui também? A própria chefe Nana, dos hambúrgueres, né? Que teve altos e baixos, e falamos sobre os altos e baixos dela aqui, enfim. É muito bacana, tem muita história boa na área de gastronomia aqui. Na área de festa também, enfim. Já falamos com o pessoal do Balbúrdia, é muito fantástico. Do Arroi, Barra Ruiva, que também é outra referência sensacional na organização de eventos e também na área gastronômica musical, vamos dizer assim. É muito bacana mesmo. Por fim, se tu pudesse voltar no tempo e conversar com o Maca de 19 anos. Não era Maca aos 19, né? Já era Maca? É Maca desde os 10 anos. Não, desde os 10 anos era macaco. Aí eu ia dizer. Virou Maca com 15 anos.
Com o Facebook, foi isso? Com o Facebook. Conta essa história primeiro, Lá antes de com fazer essa última pergunta. 15, 16 anos. Eu nasci Teu nome aqui, é Leandro, meu nome é primeiro. Leandro, né? Eu nasci em Blumenau e fui morar em São Paulo. Morei lá por uns 5 anos, mais ou menos. E quando eu voltei no primeiro dia de aula, um menino chegou pra mim e perguntou, como é que é o teu nome? Eu falei, Leandro. Ele falou, teu apelido é macaco. Por causa da cor do cabelo, né? É de mico-leão dourado, mas a gente Não era tem muito criança, sentido, né? Mas enfim, E aí eu falei, não, tá bom. E aí depois fui joguei vôlei por 10 anos. O menino que me deu o apelido, inclusive, é o Gustavo Piffer, do Indaiá. Sim. O restaurante ali de Sim, Itapema. claro. Isso, somos amigos. Que veio aqui, tentou, né? Ali, eles Isso. estão com o Castelo Suíço aqui, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que agora, estão, né? acho que estão. Exatamente. E aí depois de um tempo, quando o Facebook entrou, o meu nome no Facebook ali era Macaco, porque todo mundo só me chamava de Macaco, né? Como no a mim chamam de vôlei. Pancho, aquela que história. Exato. Uhum. E aí ele falou, por questões contra preconceito e tal, ele falou, não, Macaco não pode. E tinha que ser assim, ó, você tem que mudar o seu nome agora. Porque senão você vai ser excluído. E aí eu fui lá, bom, alguns já me chamavam de Maca, eu tirei o Co, né? Entendi. O K-O, porque Ficou era com Maca. K ali pra ser um marqueteiro, né? Lógico. E aí ficou Maca Werner, e hoje em dia minha mãe me chama assim, minha esposa, todo mundo me chama assim. Todo mundo chama Macaverna, né? Que legal, né? E aí, Maca, se tu pudesse voltar aos 19 anos, então, quando tinha esses 19 anos, o que tu dirias pro Maca de 19 anos? Tavas estudando, imagino eu, né? Tava estudando, Fazendo publicidade propaganda. e propaganda aqui na FURB. Eu acho que eu diria pra ele, cara, trabalha um pouquinho menos, aproveita mais aí. Aquela história, curte a universidade aí, curte um pouco rapaz. mais Vai pro boteco aí, tomar cerveja com isso esse povo. Aos 19 a gente é muito, não, tem que fazer tudo certo. Não, tem que aproveitar, tem que testar. São tem fases, que... né? Todo mundo tem que Exato. aproveitar as fases da vida da maneira Vai que elas têm errar, que... ninguém vai ficar milionário aos 30, tem muito tempo. O cara do... O Robson tá ficando antes disso. Aí, ó. Ah. O cara do Ficou KFC, de cabelo branco. o cara do KFC montou o KFC aos 86. Pois é. Tá tudo certo. A dona Palmirinha, que morreu agora, Palmirinha, começou exato. a trabalhar na TV 63 anos de idade. Que 63, legal, né? São legal. exemplos Cara, muito bacanas então, disso. Aproveita mais. Maravilha. Maca, obrigado pela tua participação, cara. Imagina. Foi, pra variar, um papo bom pra caramba. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí, principalmente em relação a toda essa coisa da comunicação, da publicidade e do Lego, né? Muito legal esse certeza. tema do Lego, muito bacana mesmo. É muito bom. Robson, gostou? Nossa, espetacular, show Tá de bola. convocado, então, para voltar aqui como, Com certeza. como entrevistador e como entrevistado Opa, também. ó. Gabriel, já agenda com Estamos ele, juntos. tá? Faz favor, tá agendado aqui, porque tem história, cara. Cada história que esse cara contou aqui nos 15 minutos antes, que eu fiquei impressionado. Eu falei, não, a gente tem que contar isso para todo mundo. Não é possível. Obrigado, Maca, mais uma vez. Obrigado, Robson, também, por estar aqui substituindo exemplarmente Rafael, até no indumentária, até bermuda ele veio aqui para fazer jus ao posto do Rafael. E Legal. obrigado a você também que participou aí, acompanhou esse papo até agora. Aproveita para dar um like no vídeo, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode aproveitar. Com certeza tem algum amigo aí que vai se identificar com esse papo que a gente teve aqui. Não esqueça de seguir Antes Tarde do Que Nunca no Instagram, @podcastATDQN, que são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca. Siga também @panchocombr. Maca, qual é o teu Instagram? Maca Werner, M-A-K-A Werner com W. Maravilha. Tem tudo lá? Tudo. Tem postagem de conteúdo, de Tem, publicidade? Tem um canal tal? no YouTube também, Ah, que eu legal. sou preguiçoso, mas minha esposa tá botando na linha Se agora. procurar Maca Werner, acha? Vai achar. Os bacana. dois são Maca Werner. Bacana. E o teu Instagram, Robson? @rparzianello, @rparzianello. Alguma coisa dobrada ali? O N, o L, o Z? 2 L's dobrados. 2 L's no Aí, final. ó, Pares importante. de anelo com 2 E o L's. @Venture Hero. Pá, fantástico, é isso aí. Gente, obrigado mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta aí na próxima semana com novas entrevistas para vocês. Grande abraço e até mais.